Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um conteúdo muito especial. O Campeonato Brasileiro começará hoje, às 16 horas e 30 minutos. Nós já teremos Fluminense e Santos no estádio do Maracanã. E estou fazendo um guia do nosso campeonato. Como cada equipe entrará neste torneio. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, todos os times. Para vocês entenderem e terem um panorama geral da nossa competição. Já que muitos não acompanharam todos os jogos, porque todos focam mais no Botafogo, que é o nosso clube do coração. E eu quero passar para vocês um panorama de todas as equipes do nosso futebol. Convidei vários jornalistas ou donos de canais aqui no YouTube para eles passarem alguns pontos de equipes do nosso Campeonato Brasileiro de Futebol. E aqueles que aceitaram estarão aqui no nosso vídeo de agora, esse conteúdo bastante importante para vocês que gostam do Campeonato Brasileiro. Mas antes, aquele like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal que vos fala. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. O Campeonato Brasileiro, como sempre, serão 38 rodadas, cada equipe jogará 19 em casa, 19 fora. Aquela que fizer o maior número de pontos será a campeã. Os 6 primeiros colocados garantem vagas para a Copa Libertadores, sendo que as 4 primeiras para a fase de grupos e mais 2 ali para a fase da pré-Libertadores. Depois, mais 6 equipes garantem vagas para a Copa Sul-Americana. E as 4 últimas serão rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Novamente, esta competição terá VAR, você vai ter ali o árbitro de vídeo te prejudicando. Novamente, esta competição terá o VAR e certamente o nosso clube será prejudicado pelo assistente de vídeo, porque não dá para confiar nem nos árbitros dentro de campo e muito menos naqueles que estão na telinha. Para esse vídeo eu convidei vários jornalistas de todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e vou trazer agora em ordem alfabética o que eles pensam das suas equipes, como elas foram nesses primeiros meses do ano e o que elas planejam para o Campeonato Brasileiro. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem aceito este convite. É um vídeo aqui especial do nosso canal e olha, gostei bastante de produzi-lo e eu espero que vocês também curtam assistir tudo que foi feito aqui para vocês. Então, a partir de agora, vamos aqui falar de cada um dos clubes do Campeonato Brasileiro. E sobre o Botafogo, depois que eles falarem, eu falo sobre o nosso glorioso. Fala Thiago, fala galera do canal do Thiago Franklin aí. Meu nome é Juliano Fusca, sou editor-chefe e jornalista do portal Tretes, site especializado em notícias do Atlético Paranaense. Estou aqui a convite hoje para falar desses 3 primeiros meses do Furacão, do Atlético Paranaense em 2022. Furacão que contratou muita gente esse ano, sofremos no Campeonato Brasileiro do ano passado, até as últimas rodadas o risco de rebaixamento não estava livre, apesar da gente ter chego nas finais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então esse ano o Atlético se reforçou, contratou nesses 3 primeiros meses, vieram ao todo 13 jogadores, entre eles Agustín Canóbio, Tomás Coelho, as 2 maiores contratações já da história do Atlético, as voltas do Marcelo Cirino, do Pablo, né, e outras contratações pontuais aí como Matheus Fernandes, Hugo Moura, Brian Garcia, Orejuela, enfim, né, ao todo 13 nomes. Mas esses 3 primeiros meses não foram tão bons. O Alberto, que foi nosso ídolo como lateral, como técnico tem decepcionado, o time não mostra padrão tático e sofreu aí nessa estreia da Libertadores alguns dias atrás contra o Caracas. A expectativa é boa, mas a torcida tem pego no pé do Alberto. Não sei aí até quando o nosso técnico vai ficar. Talvez trocando de técnico o começo da temporada do Atlético flua e naturalmente o fim dela. Valeu, Thiagão, a expectativa é grande aqui, hein? Tamo junto! Fala galera do canal do TF, eu sou Felipe André, jornalista do Mais Goiás e também da Rádio Bandeirantes Goiânia. Tô aqui falando diretamente do CT do Dragão, falar um pouco aqui sobre o Atlético Goianiense, o Atlético que vem para mais uma temporada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Nos 2 últimos anos bateu os seus recordes de melhores campanhas. Em 2020 fez uma campanha muito boa, em 2021 conseguiu superar, inclusive nos 2 últimos anos indo para a Copa Sul-Americana e o Atlético começou a temporada numa oscilação. Os primeiros jogos da temporada foram de pequenas oscilações, tanto que começou a temporada com o Marcelo Cabo como treinador, ele acabou pedindo demissão, né? Já seria demitido, mas acabou pedindo demissão antes. O auxiliar da comissão permanente, o Eduardo Souza, também acabou deixando o clube. E aí, depois que o Dragão acertou a chegada do Humberto Louser,
aí as coisas começaram a andar. O Atlético não perdeu desde que o Humberto Louser chegou, já são 11 jogos aqui no comando do Atlético, passou por 2 fases na Copa do Brasil, passou pela LDU na estreia da Copa Sul-Americana pelo placar de 4-0, e o Atlético então vive um momento muito bom e principalmente o auge, é claro, o título do campeonato estadual para cima do Goiás no último fim de semana. O Dragão venceu o jogo de ida no Osceola, venceu o jogo de volta no estádio da Serrinha e vive realmente o seu melhor momento na temporada. Fisicamente os jogadores estão muito bem, taticamente os jogadores já estão entendendo, assimilando as ideias de jogo do Humberto Louser, e o Atlético vem para mais uma temporada com o mesmo pensamento de sempre, se manter na primeira divisão. Mas levando em consideração os últimos anos, a gente pode falar que o Atlético vem para mais uma campanha de pelo menos aquele meio de tabela, aquela zona segura ali dentro da primeira divisão e, é claro, sonhando com uma pré-Libertadores. 2 anos indo para a Sul-Americana, passando muito perto de uma pré-Libertadores. No último ano não foi por conta do saldo de gols. Então o Atlético sempre sonhando alto, mas com o pezinho no chão para tentar, é claro, primeiro permanecer, brigar por uma Sul-Americana e aí, se possível, se as coisas acontecerem bem, o Atlético sonhar, quem sabe, com pela primeira vez uma vaga na Copa Libertadores. Então é isso, um pouco sobre o Atlético. Estreia neste sábado, 7 horas da noite, contra o Flamengo aqui em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli. Então um abraço para todo mundo aqui do canal do TF. Fala, meu amigo Thiago Franklin, aqui é Beto Guerra da Web Rádio Galo, tamo junto. Bora falar sobre a expectativa do Galo para esse campeonato brasileiro. O Galo, atual campeão, sobrou no último Brasileirão, melhor time disparado. E nessa temporada o Atlético se reforçou, perdeu o Diego Costa, que é um grande jogador, mas tinha alguns problemas internos, então o torcedor não sente muita falta do Diego Costa, mas contratou, por exemplo, o Ademir, que jogou muito no América, foi um destaque e está muito bem nessa temporada. O Atlético trouxe o Otávio, que é um volante de muita qualidade. O Júnior Alonso, que foi vendido, à Rússia, ele retornou ao Atlético por conta dessa guerra. Ele que foi para o Krasnodar, mas retornou por empréstimo até o final do ano, ou seja, o Atlético ainda trouxe o Godin para o seu lugar e com a volta do Alonso, a sua defesa ficou ainda mais forte, perdeu pouquíssimos atletas importantes, praticamente Diego Costa, outros nem tanto, Natan e Johan. O Atlético tem dado oportunidade aí, o Turco para alguns jogadores da base, enfim. Claro que ano passado, o Atlético buscava ainda mais esse Campeonato Brasileiro por conta dos 50 anos, Mas o Atlético hoje pensa muito na Libertadores, que escapou por muito pouco na última temporada, mas vai sim brigar muito forte. É um grupo muito motivado por títulos, por conquistas, e vai brigar muito forte por esse Brasileirão. Acho que a grande questão o Atlético estava redondinho com o Cuca, mas o Turco não tem, pelo menos nesse início, mudado muito, Ele busca algumas alternativas, porque o time com o Cuca, de certa forma, uma hora, jogando sempre igual, fica um pouco manjado e você tem que buscar alternativas. Ele tem tentado fazer isso. O Atlético tem um elenco muito farto, então vai sempre rodar, dificilmente nós vamos ter 11 titulares sempre atuando, ainda mais com todas as competições, mas o Atlético tem um elenco muito forte, grandes jogadores e principalmente o melhor jogador do futebol brasileiro, que é o Hulk, decisivo, começou o ano muito bem. Então o Atlético vai muito forte na disputa aí desse Campeonato Brasileiro. Tamo junto, irmão? Obrigado aí, valeu, um abraço aí a toda a sua audiência, valeu! Fala, Thiago Franklin, meu amigo! Fala o pessoal do canal do TF aí no Rio. Grande abraço aí a toda a torcida do Botafogo, a torcida corintiana também, a todo o público do TF, baita jornalista. E já vou te responder, viu, TF? Corinthians, óbvio, Corinthians entra pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Botafogo entra pra ganhar. Time grande entra pra ganhar. Porém, o Corinthians, nesse instante, não é um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque está com um trabalho aí em recuperação, está remontando um trabalho, um treinador que não tem um mês de Brasil, Tem algumas semanas de Corinthians, tem 7 jogos, o Corinthians que estreou mal na Copa Libertadores, tem jogo na próxima quarta-feira, jogo já importante. Não acredito que o Vitor Pereira jogue com a força máxima, se é que o Corinthians hoje tem uma força máxima. O horizonte para o Corinthians pode ser muito maravilhoso daqui a alguns meses. Neste instante, está muito nebuloso até o nosso horizonte, o horizonte do Corinthians. Então eu acredito que o Corinthians vá ao Rio de Janeiro com novidades para tentar buscar aí um ponto. Se vier com um ponto aí do estádio Newton Santos, tem que levantar as mãos para o céu, porque é um baita resultado jogando contra o Botafogo, que tradicionalmente, historicamente, é uma
pedra, é um pedregulho no sapato corintiano. Seja em que modalidade for, né? Então, torcedor corintiano, no caso, né, tem que ficar com as barbas de molho, muito ligado, porque o Corinthians vai pegar uma sequência aí difícil. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores está ocorrendo aí, e o Corinthians vai precisar aí entender o mecanismo do técnico Vitor Pereira se quiser competir com as grandes forças aí, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético, River Plate, né? Isso eu tô falando de América do Sul, mas dentro do Brasil, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Então o Corinthians vai ter que melhorar muito, vai ter que se estruturar muito para poder fazer frente a estas equipes. Tá bom, Thiago? Olá, amigos torcedores do Botafogo. Eu sou o Glauco Gasparim, mais conhecido como Glaucoxa nas redes sociais. E como vocês podem notar, sou torcedor do Coritiba e vim comentar sobre as expectativas do time, os primeiros meses do ano, como é que tá sendo aqui em Curitiba. Coritiba conquistou o acesso em 2021, manteve a comissão técnica, comandada pelo paraguaio Gustavo Morínigo, manteve boa parte do time titular, que subiu, e fez algumas contratações de jogadores jovens ou jogadores que tiveram destaque na própria Série B em outros times. Acabou sendo um campeonato estadual de testes. Curitiba conseguiu dar rodagem para as novas contratações, para jogadores da categoria de base, e também o Curitiba conseguiu aproveitar o estadual para dar entrosamento para o time titular. Então o Curitiba conseguiu fazer um estadual com testes, mas também montando o time pensando na Série A e na Copa do Brasil. Isso criou uma expectativa boa no torcedor, principalmente com o trio de ataque ali, Aleph Manga, Léo Gamalho, Igor Paixão. São jogadores rápidos, jogadores que tiveram um bom desempenho no primeiro trimestre do ano, e o Coritiba tem ali como objetivo, como meta inicial, assim como todos os clubes que conquistam o acesso, a permanência na Série A. Porém, como teve um bom desempenho nos primeiros meses do ano, acabou criando uma expectativa na torcida de fazer um campeonato nacional mais tranquilo, um campeonato nacional sem correr risco de rebaixamento, um campeonato que o Coritiba principalmente utiliza o Couto Pereira como fator diferencial, conquiste bastante pontos em casa, como historicamente consegue, e não tenha tanto risco assim e consiga até uma vaga na Sul-Americana, quem sabe um pouco mais. Valeu, abração! Fala, TF! Beleza, cara? Olha, beleza pra você, pro Flamengo não tá beleza não. Então, cara, a expectativa, olha como as coisas são engraçadas, né? Se você tivesse falado isso pra mim, sei lá, um mês atrás, eu ia falar que a expectativa era de título de tudo. E hoje, a expectativa é de reformulação no Flamengo. O mais importante hoje, aqui no Flamengo, é a reformulação que a torcida já pede, entendeu? Porque os resultados foram horríveis e a gente não sabe até que ponto é um trabalho ruim do Paulo Souza, até que ponto é sacanagem de jogadores, entendeu? O fato é que depois de Jorge Jesus, 4 técnicos passaram e todos eles tiveram o mesmo roteiro. Vazamento, insatisfação, falar que o treino é ruim, que não sei o quê. Então, agora o canhão tá mirado pros jogadores, que não é possível, depois de 4 técnicos, todos errados e só eles certos. Então a expectativa pro Brasileirão é essa reformulação do elenco que precisa. O Flamengo estacionou o carro em 2019 e fica vivendo disso. Então, meu amigo, o futuro a Deus pertence. Mas é isso, eu acredito no trabalho do Paulo Souza. Pra mim é um cara muito sério, ele tá fazendo um trabalho sério, inclusive afastou vários medalhões, e que pra mim isso foi um dos problemas, começou a rolar insatisfação. Eu acredito no Paulo Souza e, meu amigo, vamos ver. É o famoso vamos ver. Abraço! Fala, galera botafoguense, fala, galera aí que acompanha o canal do TF. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O TF me pediu pra falar um pouco sobre esse primeiro trimestre do Fluminense e, assim, um fato é altos e baixos. O Fluminense fez um investimento para essa temporada, tá jogando a Libertadores, né, já pelo 2º ano consecutivo, então a campanha do ano passado dava um ânimo para esse ano a gente tentar buscar alguma coisa maior. Foram contratados alguns jogadores mais experientes, e não só experientes de idade, mas jogadores que têm experiência em competições grandes. William Bigode, Felipe Melo, bicampeões da Libertadores, foi buscar Fábio, trouxe alguns jogadores também de lado de campo, como Mário Pineda e Cris Silva, que eram um pouco mais de aposta, e o Fluminense começa o ano muito bem, assim, de resultado. Tirando a derrota na estreia pro Bangu, Abel Braga trouxe alguns conceitos
junto com o Ricardo Cobalcini, que é o auxiliar dele, que trabalhava no Distrito Federal, e eles foram pra Suíça. Por lá teve uma confusão no clube, mudança, e ele acaba voltando e implementa esses conceitos da forma de jogar com 3 zagueiros, enfim, conceitos diferentes, não aqueles conceitos básicos. E isso dá muito certo no Carioca, né? O Fluminense tem aquela sequência gigantesca, quase embala a sua maior sequência de vitórias da história do clube. Só que aí, meu amigo, não tava tudo 100%, o time tinha dificuldade de criação, jogava sem um meia de ofício, quem fazia essa função por vezes era o Iago Felipe, que não tem essa característica e tal. E num momento, num estalo, tudo ruiu. A venda de Luiz Henrique foi confirmada, ele só sai no meio do ano, mas foi confirmada, gera uma crise muito grande política no Fluminense. Vem a eliminação pro Olímpia num jogo em que tudo deu errado, é uma atuação ruim, uma escalação ruim de Abel, mas é um gol perdido pro Gabriel Teixeira, é uma expulsão boba de Nino, é um erro de Cris Silva, enfim. Foi tudo dando errado num dia, e calhou que esse dia era um dia de mata-mata de Libertadores, e quase culmina na eliminação pra vocês mesmo, vocês vão lembrar daquele jogo, com aquele gol salvador de Germancano no último minuto. E aí isso tudo fez Abel Braga mexer, assim, deu uma reviravolta ali no Fluminense, até Felipe Melo fala sobre isso. E olhando agora, a gente passa a olhar com um olhar melhor, porque o Fluminense das finais contra o Flamengo e o Fluminense que vai chegar para a estreia no Brasileirão após a vitória contra o Oriente Petroleiro é um time que já enfrentou time fraco, time forte, time que se defendeu e time que atacou e conseguiu responder bem. E isso passa muito pela entrada de Paulo Henrique Ganso no time, jogando de fato, algo que ele não tinha feito muito nesses 3 anos. Sendo o 10, rodando a bola, girando, e a volta de Iago Felipe ao time, agora mais na sua função. A escalação base do Fluminense nesse início de Brasileirão tem Fábio ou Marcos Felipe, há um revezamento, mas Fábio é o titular. Os 3 zagueiros com Nino, Felipe Melo e David Braz. Na ala pela direita, Calegari, na ala pela esquerda, Cris Silva, o capitão Moldávia. No meio de campo pra frente com André, Iago, Ganso. E aí fica aquela, né? John Arias vem jogando com Cano de centroavante, né? O grande nome desse primeiro trimestre. Mas Luiz Henrique tá voltando de lesão, então pode ser que mude alguma coisa. Fato é, o Fluminense espera muitos gols, espera fazer um Brasileirão sólido, já que o último Brasileirão muito sólido que fez tinha um time nessas mesmas características e com Abel Braga no comando. Valeu, TF, um abraço. Salve TF, salve rapaziada, me chamo Dudu Damasceno, sou do canal Bora Leão, vou falar um pouquinho sobre o Fortaleza e as expectativas do Lion para esse campeonato brasileiro. Fortaleza que terminou o último Brasileirão na 4ª posição, foi muito bem na Copa do Brasil também, começou a temporada 2022 sendo campeão do Nordeste, na Fortaleza foi campeão do Nordeste em cima do Sport, está na Libertadores, perdeu a primeira partida, mas o clima por aqui está muito bom, tá? O técnico Juan Pablo Vojvoda foi mantido. Perdemos o David, né? Vendemos o David para o Internacional, mas com a grana do David, a gente vendeu o David por 10 milhões e meio, compramos Renato Kaiser, compramos Moisés, um dos grandes destaques da temporada até agora na Ponte Preta. O Kaiser foi 6 milhões, Moisés 3 milhões e trouxemos o centroavante argentino Silvio Romero por empréstimo, pagando o empréstimo dele. Enfim, Fortaleza conseguiu se reforçar para um setor que era muito carente temporada passada. Temporada passada a gente dependia muito de Robson e David, tá? Os demais destaques do time permaneceram, Iago Pikachu, Lucas Crispim. Compramos Marcelo Benevenuto do Botafogo e ele segue fazendo grandes jogos por aqui, é um dos líderes técnicos do Leão, tá? Quanto à expectativa, cara, é muito difícil, né? Porque, querendo ou não, com a temporada passada, talvez o torcedor possa subir o sarrafo de expectativa. Eu ainda sou muito cauteloso. Eu acho que o Fortaleza briga por uma vaga em competição internacional. Seja ela sul-americana, que no Brasileirão vai até basicamente o 14º, 15º, dependendo do campeão da Copa do Brasil, dependendo do campeão da Sul-Americana, da Libertadores, né? A gente sabe que as vagas são em abundância, mas eu acho que é brigar ali pra ir pra Sul-Americana sem sustos. E quem sabe, né, depender da configuração do campeonato, quem sai de novo uma Libertadores, né? Podendo ter 8 vagas, aí fica mais fácil. Lembrando que o Fortaleza não entrou na moleza, não. O Fortaleza foi o 4º do Brasileirão. Enfim, a expectativa é consolidar o projeto, se manter mais um ano na Série A, né? Pode parecer loucura, né? Mas precisamos, né? Precisamos. O futebol cearense, né? O Ceará já tá indo para mais uma Série A, o Fortaleza também. Essa consolidação, essa virada de chave, essa mudança de patamar exige tempo. Não acontece da noite pro dia, tá? Então é isso, Fortaleza chega bem ao Brasileirão, com o técnico mantido, com os destaques mantidos, com reforços dando certo e vamos ver o que vem aí, tá? Se fosse pra chutar aqui uma posição do Fortaleza, vai, nono lugar, beleza? Valeu TF, valeu rapaziada, um abraço.
Fala, Thiago, tudo jóia? Abraço pra ti, pra toda a audiência aí do canal do TF. Estamos aqui para falar de Internacional e as expectativas do Colorado para o Campeonato Brasileiro de 2022. O Internacional que tem no seu calendário agora, a partir de agora, só Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Pelo que se faz de prognóstico do Internacional, pelo menos dentro da minha visão, o Internacional vem para este Campeonato Brasileiro para brigar pelo meio de tabela. A diretoria do Internacional avalia que o Inter tem condições de chegar numa vaga de Libertadores, e esse sempre é o foco principal das direções quando visam o Campeonato Brasileiro, é foco numa vaga de Libertadores. Só que se a gente for pensar que o Internacional pode ter uma vaga de Libertadores sendo o oitavo colocado é quase meio de tabela. Então, na minha avaliação, pelo que o Internacional apresentou no Campeonato Gaúcho, pelo que o Internacional vem mostrando nesse início de temporada de 2022, eu não vislumbro nada além do que meio de tabela para o Internacional no Campeonato Brasileiro. Se beliscar ali uma quinta vaga, uma sexta vaga de Campeonato Brasileiro, é festa e foguetório aqui em Porto Alegre. Porque as apresentações do Internacional estão deixando a torcida do Colorado bastante preocupada, e dentro daquilo que a gente tem notado com as outras equipes, eu não vejo o Internacional sendo muito mais do que um oitavo, nono colocado nesse Campeonato Brasileiro. Beleza, Thiago? Estamos aqui para qualquer coisa que precisar, é só chamar. Grande abraço. Olá, Thiago. O time do Juventude se prepara para a sua 18ª participação em campeonatos brasileiros da primeira divisão. A segunda seguida, lembrando que ano passado o Juventude conquistou o objetivo, né, da permanência, fez a 16ª melhor campanha, e a ideia para essa temporada, para este campeonato, é novamente, né, reprisar este objetivo, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando que dentre todas as equipes, mais uma vez, o Juventude terá o menor orçamento, menor investimento em futebol. O orçamento do Juventude está previsto, né, em torno de 78 milhões. Para se ter uma ideia, né, esse orçamento não chega à metade de adversários como Fortaleza, por exemplo, né? E se formos falar de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, então esse orçamento do Juventude se torna absolutamente incomparável, né? Então a ideia do Juventude é permanecer na elite. Contratou o técnico Eduardo Batista, que estava há algumas temporadas no Mirassol. O Eduardo Batista veio para substituir Jair Ventura. O Juventude não fez um bom campeonato estadual, lutou praticamente até o final contra o rebaixamento, porém, dentro do planejamento da direção estava justamente investir para o Campeonato Brasileiro. Tanto é verdade que o Juventude contratou 8 jogadores, e a princípio estes 8 atletas vieram na condição, né, pelo menos para brigarem, exatamente para serem os titulares do Juventude. São 8 reforços que não estavam no estadual e que dão uma nova cara para o time do Juventude, que fez uma rápida pré-temporada, ou uma intertemporada, né, com 2 ou 3 semanas de trabalho, 2 jogos treino, vitória sobre o Grêmio pelo placar de 4-2, e no último sábado o Juventude ganhou do Criciúma por 2-1, os 2 jogos disputados no CT do clube aqui mesmo em Caxias do Sul. Pois os reforços do Juventude foram o zagueiro Thalisson, que veio do Mirassol, estava lá com o Eduardo Batista, o lateral esquerdo Busanello, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado pela Chapecoense, 2 volantes, Yuri, que pertence ao Fluminense, o Jean, que estava no futebol português e que já teve uma passagem pelo Vasco da Gama, 2 meias, Oscar Ruiz, que estava no Bahia e se destacou no Cerro Porteño, o Marlon, que surgiu até pro futebol, né, apareceu pro futebol aqui no futebol de Caxias do Sul, jogando pelo Caxias, o rival do Juventude, mas nas últimas temporadas esteve no Fortaleza e mais recentemente no Ceará. E 2 atacantes de lado, o Juventude contratou o Paulinho Mocelin, que estava no Sport, na Chapecoense, que é formado aqui também pelo Juventude, e o Edinho, que pertence ao Fortaleza. Esses 8 jogadores se juntam, né, a uma base de equipe que ficou alguns destaques, o goleiro César, o centroavante Isidro Pita, e podemos dizer que neste momento, né, o time titular do Juventude, que estrearia, por exemplo, na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, teria César, Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Foster e Busanello, Yuri, Jadson e Marlon ou o Oscar Ruiz, e aí no ataque, Paulinho Mocelin, Capixaba e Ricardo Bueno, em que pese o destaque do Isidro Pita, né, um paraguaio centroavante que veio e que passou pelo Olímpia e que fez um bom campeonato gaúcho, mas hoje Ricardo Bueno tem sido a escolha do técnico Eduardo Batista para ser
titular. O Juventude tem alguns jogadores experientes no elenco, o caso do goleiro Felipe Alves, por exemplo, mas que são jogadores que hoje não estão relacionados entre os titulares. Além do Campeonato Brasileiro, o Juventude está envolvido na disputa da Copa do Brasil, está classificado para a terceira fase, encara o São Paulo, primeiro jogo dia 20, no estádio Alfredo Jaconi. Informações do Juventude, aqui direto de Caxias do Sul, com o repórter William Mota. Um grande abraço, Thiago, até a próxima. Fala pessoal do canal do Botafogo, eu sou o Rafael Bulara do nosso Palestra e o Palmeiras chega para o Campeonato Brasileiro com um desafio novo para o Abel Ferreira. Uma vez que ele conquistou o Campeonato Estadual no último domingo, o único título que falta para o Abel, considerando os torneios aqui do Brasil e do continente, é justamente o Campeonato Brasileiro, já que ele tem 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, Campeonato Estadual e uma Recopa. Então o Palmeiras entra no Campeonato Brasileiro querendo disputar para vencer algo que não aconteceu com o Abel, né, nesses 2 anos que ele disputou o torneio. O primeiro, obviamente, pegou o torneio em andamento, né, depois da saída do Vanderlei Luxemburgo em 2020, focou totalmente na Copa do Brasil e na Libertadores, onde ele teve êxito. No ano passado, o Palmeiras acabou abrindo mão do campeonato também por conta da Libertadores, e a expectativa é justamente essa: se o Palmeiras vai conseguir administrar esse longo torneio, que é o Campeonato Brasileiro maior que a gente tem, o Palmeiras vai conseguir administrar também com Libertadores e Copa do Brasil, caso o Palmeiras vá avançando nessas competições de mata-mata. O Abel já declarou que não sabe o que vai acontecer fisicamente com o elenco por conta do Mundial de Clubes e Recopa. O Palmeiras iniciou o ano muito forte, o resultado também aconteceu isso no Campeonato Paulista, porque o Verdão conseguiu vencer com todos os méritos o torneio estadual. Então tem a questão física, que é um dilema pensando nesses 6, 7 meses de Campeonato Brasileiro. Tem a questão de outras prioridades, mas o ponto é que o Palmeiras entra em 2022 para tentar um título que o Abel ainda não conseguiu, para fazer ainda mais a história que ele tem feito no comando do Palmeiras. Fala pessoal, eu sou Vitor Gavirati do site BragantinoHoje.com. Para o Red Bull Bragantino, o Brasileirão e o restante da temporada marcam, na verdade, um desafio. Um desafio porque o time tenta se firmar no cenário do futebol nacional entre as grandes equipes. E também um desafio porque o clube tem 3 competições importantes no calendário. O Bragantino joga, além do Brasileirão, a Libertadores pela primeira vez na história e também está disputando a Copa do Brasil. O elenco do Bragantino é cheio de jovens. A média de idade nas escalações do treinador Maurício Barbieri durante o Paulistão foi de 24 anos. Entre os semifinalistas do estadual, o Bragantino era o time mais jovem. A Juventude faz parte da filosofia do clube e o Juventude, time gaúcho, é o adversário do Bragantino na estreia do Brasileirão, segunda-feira, dia 11 de abril, às 20 horas no estádio Alfredo Jaconi. Por falar em filosofia, o que você vai ver nos jogos do time de Bragança Paulista é um clube que gosta de marcar a pressão, que marca no campo do adversário, que aposta nas inversões de jogo, muitas vezes feitas pelo zagueiro e capitão do time, Léo Ortiz, e também um time que gosta de explorar a velocidade e a habilidade dos pontas. O Arthur, atacante camisa 7, é o principal jogador ofensivo da equipe. O treinador Maurício Barbieri é o técnico que está há mais tempo à frente de uma equipe na Série A do Brasileiro. Ele comanda o clube de Bragança há 1 ano e 6 meses. O Bragantino tem sim feito boas campanhas nas competições que disputa. Em 2021 foi finalista da Copa Sul-Americana, perdeu a decisão para o Atlético Paranaense, mas o que deixa o torcedor com o pé atrás é a queda de desempenho em momentos decisivos das competições. No ano passado, por exemplo, o Bragantino fazia uma boa campanha no Brasileirão, mas a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores só foi confirmada na última rodada com um gol dos acréscimos do segundo tempo, quando o Bragantino enfrentou o Internacional e venceu por 1-0. Se eu pudesse apostar, diria que o Bragantino joga hoje o Brasileirão para brigar por uma vaga na Libertadores, vai ficar nessa parte da tabela da competição, mas a queda de desempenho em momentos decisivos deixa o torcedor com um pé atrás. Eu adoraria vir aqui e falar que o começo de ano do Santos foi animador e que as expectativas para o brasileiro também são, mas essa não é a realidade. O começo foi desesperador e, consequentemente, as expectativas são muito baixas. Desesperador porque no Paulista, se você não acompanhou, o Santos só escapou do rebaixamento no estadual pelo 2º ano seguido, na última rodada, na qual inclusive chegou a estar perdendo para o Água Santa por 1-0, durou mais ou menos 1 minuto, mas durante esse minuto em que o Santos estava perdendo o jogo em que poderia cair, o desespero foi o mais forte que eu já senti. O Santos escapou, contratou 4 peças até aqui para o brasileiro, mas mesmo depois de 2 semanas de treino, veio a Sul-Americana
e perdeu, jogando nada. Então as expectativas são muito baixas. O santista está realmente nervoso com o que pode enxergar. Tem um técnico novo, Fabián Bustos, argentino, que treinou só o time em 4, 5 jogos até o momento, mas levou o Barcelona de Guayaquil à semifinal da Libertadores ano passado. Tirou o Flu, por exemplo, depois acabou caindo para o Flamengo, mas jogando razoavelmente bem. Então, que ele entenda esse elenco e que faça esse elenco render algo melhor do que rendeu no Paulista e no Brasileiro do ano passado, é a principal expectativa do Santos. Mas sendo bem honesto, a fé é o meio de tabela e passar sem sustos contra o rebaixamento. Mas a realidade desse momento é um time que aparenta brigar lá embaixo na tabela. Fala galera, aqui quem fala é Caio Domingues, a voz da torcida do São Paulo Futebol Clube. Vim aqui para falar sobre a expectativa do Tricolor para o Campeonato Brasileiro. A verdade é que a gente é uma grande incógnita, né, para esse campeonato. Ano passado a gente fez um péssimo Brasileirão, a gente brigou na parte lá de baixo, um brasileiro terrível. E esse ano, com a expectativa bem baixa, o time fez um baita Campeonato Paulista, o Rogério acertou a equipe, um time brigador, um time formado basicamente pelos jovens garotos de Cotia. Mas aí a gente fez uma final do Campeonato Paulista, como vocês podem ter visto, que deixou o torcedor mais otimista preocupado. São Paulo incorporou o elenco, São Paulo tem bons nomes, o São Paulo deu liga nesse Campeonato Paulista. Agora, depois do que aconteceu na final, a gente não sabe direito como esse time vai reagir, porque normalmente é um time que tem dificuldades em reagir quando está em mau momento. Mas o Rogério tem um plano, o Rogério está fazendo um trabalho muito bom e a expectativa minha é que o São Paulo brigue ali pelo G4, G6 para ir para a Libertadores. Abração e valeu pelo convite de novo. Vocês repararam que nem todos os clubes estiveram presentes aqui, mas eu convidei representantes de todos os clubes da Série A, aqueles que não puderam por questões de tempo, então a gente não pode aqui reclamar, né? Mas pelo menos ali a maioria dos clubes participaram aqui do nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham curtido. Sobre o Botafogo, reconstrução contra o Corinthians será o primeiro jogo oficial do Botafogo com ali o Luiz Castro, com a sua nova estrutura, com a SAF Botafogo. E qual o planejamento do clube para este ano? Qual o pensamento do Botafogo? Uma competição sul-americana. É não pensar apenas em 45 pontos, como foi o nosso pensamento, por exemplo, no último campeonato, infelizmente, que a gente foi rebaixado, e também nos últimos em que a gente fez competições muito ruins. Agora, o foco do Botafogo é pensar, no mínimo, numa Copa Sul-Americana. E claro, o time encorpando, ganhando ali uma estrutura tática com o técnico Luiz Castro, quem sabe o Botafogo possa almejar algo melhor nesta competição nacional. Mas o Botafogo entra neste ano de uma maneira mais tranquila no Campeonato Brasileiro, entra com foco já diferente do que era algumas competições. Eu acredito que o Botafogo termine o campeonato ali com uma posição muito interessante, porque tem time para isso e também tem tranquilidade para este ponto. Espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo. Se vocês curtiram, deixem um like, inscrevam-se, compartilhem e mandem aí em seus grupos WhatsApp. Mais tarde, outro conteúdo aqui no canal do TF e até a próxima. Mais 2 conteúdos aqui para vocês assistirem. Valeu, gente. Tamo junto sempre. Obrigado, Chico, pela boa edição que você fez aqui. Um vídeo editado de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Tamo junto. Fogo neles!